E desde que a indústria do cinema nasceu, nós temos visto as mais diversas histórias e ideias se tornando realidade por meio dos filmes. Desde as mais simples até as mais malucas, todo ano tem uma cacetada de filmes sendo lançados nos cinemas. Porém, da mesma forma que as mais diversas ideias e histórias se tornam realidade, as mais diversas ideias e histórias para filmes são descartadas ao longo dos anos. Existem filmes aos montes que começam ali o estágio de desenvolvimento, até chegam no estágio mais avançado ali de uma pré-produção e são abandonados no meio do caminho, são descartados pelos mais diversos motivos, sejam motivos financeiros, seja por motivos de problemas na produção ou simplesmente porque o estúdio responsável ali pelo projeto não botava fé que ele teria bons resultados. E assim sendo, hoje no retorno dos vídeos de lista do canal, agora totalmente repaginados, eu vou falar desses filmes abandonados e descartados pela indústria de Hollywood. Dito isso então, vem comigo descobrir 5 filmes que você nunca verá. Provavelmente. Napoleão Bonaparte é com certeza uma das figuras históricas mais famosas que tem por aí. E, obviamente, com a indústria cinematográfica por aí, os mais diversos diretores e contadores de histórias tentariam trazer para os filmes a história do imperador francês. No ano passado, inclusive, nós tivemos até o lançamento de um filme do Napoleão, dirigido pelo Ridley Scott. Só que foi um filme bem divisivo aí, tanto de crítica quanto de público. O pessoal, sinceramente, a maioria, pelo que eu vi, não curtiu muito o filme do Ridley Scott. Mas bem antes disso, lá no final dos anos 60, um outro diretor extremamente conceituado tentou criar a sua própria adaptação da história de vida de Napoleão Bonaparte. Esse diretor era Stanley Kubrick, que começou a idealizar esse projeto logo ali no processo de pós-produção do seu filme anterior, 2001, Uma Odisseia no Espaço. É dito que Kubrick fez uma extensiva pesquisa acerca de Napoleão, tendo montado um vasto banco de dados de informações e referências acerca dessa figura histórica, buscando essas informações e referências em mais de 500 livros que ele leu e indo atrás de conversar com os mais diversos especialistas na área. O diretor, é claro, queria também um projeto de alta escala, ele queria grandes nomes atrelados no projeto, com atores como David Hemmings e Jack Nicholson sendo os principais cotados para o papel de Napoleão. Ele queria gravar o filme em vários países diferentes, sendo que alguns lugares já escolhidos ali seriam o Reino Unido, a França e a Romênia, e ali após algumas conversas com o governo da Romênia, ele até conseguiu que o país lhe emprestasse, digamos assim, mais de 40 mil soldados para servirem ali como figurante ali nas partes de guerra do filme, já que era final dos anos 60, não tinha CGI ainda para fazer exército. Porém, no fim das contas, o filme, como Kubrick queria, acabou não se tornando uma realidade, já que o estúdio responsável, a MGM, não acreditava que o alto nível de investimento necessário para tornar esse filme real poderia ter um bom retorno para eles. Eles não acreditavam que o filme seria um sucesso de bilheteria que poderia pagar todo o custo ali necessário para produzi-lo. Mas como eu disse, esse filme acabou nunca se tornando realidade da forma como Kubrick queria. Mas se tudo der certo nesses próximos anos, nós poderemos ver de certa forma esse projeto virando realidade, já que o Steven Spielberg, outro grande diretor, tornará realidade um desejo seu de longa data, que era tornar esse projeto do Kubrick realidade. Porém, ao invés de um filme, ele produzirá uma minissérie de 7 episódios para a HBO, que será totalmente baseado no roteiro do filme do Napoleão. Roteiro esse que eu acabei esquecendo de mencionar, mas foi totalmente finalizado pelo Kubrick. Há poucos meses foi lançado Duna Parte 2. A continuação do longa de 2021, que adaptava o universo de Frank Herbert, se tornou um grande sucesso. Porém, o Duna de Denis Villeneuve não foi a primeira adaptação que os livros de Herbert ganharam, já que, como sabemos também, lá nos anos 80 teve um outro filme de Duna dirigido pelo David Lynch. You mustn't speak. Mas antes do próprio David Lynch ainda, teve uma outra tentativa bastante pretensiosa de adaptar Duna para os cinemas. Essa adaptação viria à vida por meio de um diretor bastante peculiar, Alejandro Jodorowsky, que era conhecido ali por fazer uns filmes cheios de maluquices e vários simbolismos, mas que apesar desse estilo dele, digamos, mais cult, conseguiam ter um certo sucesso financeiro. E como eu disse, esse projeto do Jodorowsky de adaptar Duna era bem pretensioso. O diretor queria criar
criar um filme que, primeiro, que se afastasse muito do material original, indo bem longe ali das ideias anteriores do Frank Herbert, ser uma grande crítica, principalmente a questões ambientais ali, várias outras coisas mais políticas ali que o livro tem, apostando bem mais no lado religioso da história, já que, pra quem não viu o filme, né, o personagem principal, Paul Atreides, é dito como uma espécie de messias ali do universo de Duna. Listen, Gabe! Então Jodorowsky, ele queria que o principal foco do filme fosse essa parte mais messiânica. Ele inclusive disse que o Paul Atreides dele se tornaria um messias cinematográfico e que, segundo ele, iria expandir as mentes dos jovens que assistissem esse filme. Tá bom. E como eu disse, as ideias ali do Jodorowsky, elas se afastavam bastante da ideia original, né? Além dessa mudança do foco principal do tema, nós veríamos coisas como, por exemplo, Paul Atreides nascendo de forma imaculada, tal qual Jesus Cristo, e até um negócio meio maluco de no final o Paul morrer, virar parte do planeta Arrakis e o planeta criar vida e ficar viajando pelo universo, levando a sua consciência coletiva por aí. O filme teve uma pré-produção até que bastante avançada, contando com grandes nomes ali no elenco, como o ator Salvador Dalí, além de terem sido feitas mais de 3.000 páginas de storyboards ali do filme, feitas pelo artista Moebius, e também, além disso, a trilha sonora do filme seria bem peculiar, já que o diretor queria que cada planeta, cada lugar diferente que fosse mostrado ali daquele universo, tivesse sua própria trilha sonora composta pelo seu próprio artista. Tanto que, por exemplo, a trilha sonora de um desses planetas seria composta pela banda Pink Floyd. Porém, o projeto, né, para a época, precisaria ter um grande investimento. Eles já tinham ali uma parte do dinheiro, eles só precisariam de um estúdio que coproduzisse o filme e que também o distribuísse pelo mundo todo. Aí então, um ano antes do tempo que eles esperavam começar a filmar o filme, eles mandaram um roteiro e até esses vários storyboards mostrando ali a ideia que eles queriam tornar realidade. Só que aí todos os estúdios recusaram o projeto, pois eles não confiavam no sucesso que o filme poderia ter. O Superman, um dos maiores, se não o maior herói da ficção, já teve várias encarnações ao longo dos anos pelos cinemas. Várias versões diferentes, com vários atores os interpretando, com vários estilos de histórias diferentes, mostraram o Homem de Aço nos cinemas. Porém, anos e anos atrás, uma versão bem inusitada do personagem quase se tornou realidade, com o filme Superman Lives. Esse peculiar projeto nasceu lá no final dos anos 90 e seria um novo reboot do Superman, e teria a direção de ninguém mais, ninguém menos que Tim Burton, que anos antes já havia trabalhado com personagens da DC em Batman e Batman: O Retorno. Além disso, o responsável por dar vida ao Homem de Aço nesse filme seria ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage, que na época estava muito em alta em Hollywood. Mas que apesar disso, né, pro Superman ele era uma escolha bem inusitada. No quesito história do filme, nós não sabemos exatamente qual seria a trama que o Tim Burton abordaria nesse projeto, mas sabemos que o diretor queria mostrar o Superman sob aquela sua ótica mais sombria e gótica de se criar personagens e histórias. Tanto que o Nicolas Cage já disse até em entrevistas que o Superman nesse filme seria até meio emo. Sabemos que o longa também exploraria bastante do lado kryptoniano do personagem, do lado alienígena dele, e também mostraria ele como um pária da sociedade ali na história. E esses detalhes também denotam uma coisa que o Tim Burton queria muito fazer com esse filme: criar a sua própria versão do Homem de Aço, uma recriação completa do Superman, totalmente dentro ali da sua ótica e visão. Tanto que é dito que o Tim Burton recusava qualquer ideia que os roteiristas e produtores dessem que fossem muito fiéis aos quadrinhos. Ele realmente queria criar algo bem novo ali com aquele filme. Porém, cerca de 3 semanas antes das filmagens do longa começarem de vez, a Warner Bros. Decidiu engavetar o projeto, decidiu cancelar o filme. Isso porque, primeiro, eles não confiavam muito que essas ideias muito diferentes do Burton para um filme do Superman fossem agradar o público, e também eles tinham um receio ali, já que o filme anterior do diretor, Marte Ataca, teve um resultado bem abaixo do esperado. Star Wars: A Ascensão Skywalker foi sem dúvida uma das piores, se não a pior, coisa que Star Wars já foi capaz de produzir. Mas antes de J.J. Abrams e da Lucasfilm produzirem essa atrocidade em formato de filme, um outro diretor estava no comando do 9º filme, do 9º episódio da franquia Star Wars. Esse diretor era Colin Trevorrow, que se tornou muito conhecido por ter dirigido o primeiro e o terceiro Jurassic World. E ele era ali no começo das coisas o responsável
responsável por esse filme, já que o que a Lucasfilm queria com essa nova trilogia de Star Wars é que cada um dos 3 filmes fosse um diretor diferente. O primeiro foi o J.J. Abrams, o segundo foi o Rian Johnson e o terceiro seria o Colin Trevorrow. E aí esse filme que o Trevorrow estava produzindo se chamaria Star Wars Duel of Fates, ou uma tradução livre, Star Wars Duelo de Destinos, e contava com uma história bem diferente do que aquela que acabou indo para os cinemas. O foco principal do longa seria mostrar o final do treinamento da Rey e o final do treinamento do Kylo Ren. Os dois treinariam ali paralelamente, enquanto as coisas caminhassem para uma batalha final entre os dois. A Rey seria treinada pelo fantasma do Luke Skywalker e não pela Leia, enquanto o Kylo Ren, já que ele não tinha mais mestre, e aí ele partiria nessa jornada para encontrar um antigo holocron que tinha a localização do mestre do Imperador Palpatine. Mestre esse que seria uma espécie de entidade do lado negro da força, com mais de 7.000 anos e que teria uma aparência bastante Lovecraftiana. E assim sendo, a única coisa que teria nesse filme relacionada ao Palpatine seria o mestre dele. O vilão não retornaria, ele continuaria morto igual ele deveria ter ficado. E no fundo ali dessa trama principal, nós veríamos as coisas caminharem para uma grande batalha final entre a Resistência e a Primeira Ordem no planeta Coruscant. Além disso, um detalhe bem interessante é que é dito que a Rey se tornaria aquilo que os fãs de Star Wars chamam de Jedi Cinza, um usuário da Força que segue o caminho do meio. Ele não pertence ao lado sombrio e nem um lado luminoso. Ele segue seu próprio caminho, seu próprio destino, o que seria uma trama bem mais interessante para o personagem. Porém, no fim das contas, as coisas acabaram mudando. Com a recepção do episódio 8 de Star Wars sendo bem divisiva, fazendo com que a Disney ficasse muito preocupada com as recepções de que esse nono filme poderia ter. Assim, eles desistiram do projeto do Colin Trevorrow, demitiram o diretor e chamaram o J.J. Abrams de volta, pois eles acreditavam que estariam ali apostando no seguro. Coisas que sabemos que não deu certo, né? Eles só acabaram produzindo um filme ruim que dói. Agora indo para o último item da lista, né? Como sabemos, o universo da Terra-média, o universo de Senhor dos Anéis, o Hobbit e de todos aqueles livros criados pelo J.R.R. Tolkien foram um grande sucesso. Sucesso esse, né, alavancado pelos filmes de 2001, dirigidos pelo Peter Jackson. Filmes esses que são uma adaptação incrível dos 3 livros de Senhor dos Anéis. E com todo esse sucesso que esses filmes tiveram, era óbvio, né, que teriam outros projetos depois desse. Teriam outras adaptações de outros livros da Terra-média. E a escolha óbvia de adaptação, com certeza, era o livro de O Hobbit. E como a gente sabe, né, foi o que aconteceu. Lá em 2002, nós tivemos o lançamento do primeiro filme do Hobbit, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, primeiro filme de uma trilogia, dirigido novamente pelo Peter Jackson, mas que infelizmente foram filmes que não se saíram muito bem ali com a crítica e com o público. Mas antes desses filmes do Peter Jackson, outro diretor bem conceituado também tentou fazer o seu próprio filme do Hobbit. Esse era Guillermo del Toro. O projeto de del Toro seria dividido em 2 filmes em vez de 3 e buscaria mostrar a Terra-média sobre um olhar diferente do de Peter Jackson, mostrando aquele universo de um jeito bem mais lúdico e fantasioso, mas que gradativamente se tornaria mais parecido ali com a ideia do Jackson, para mostrar, né, que os 2 projetos estão relacionados. O filme também buscaria ter uma narrativa mais densa, com a parte visual bem acentuada, mostrando ali pelas cores e pela fotografia a passagem das estações do ano, de acordo com que a viagem de Bilbo e dos anões seguem para a Montanha Solitária. Além disso, narrativamente falando, 2 pontos principais ali do filme seriam a amizade do Bilbo e do Thorin, Escudo de Carvalho, e também de como o Bilbo transcende de uma pessoa bem mais inocente e pura para alguém que não está mais alheio aos perigos e males do mundo que espreitam a Terra-média. Porém, infelizmente, a MGM e a New Line Cinema, que estavam produzindo o filme naquela época, estavam passando por uma situação financeira apertadíssima, os fazendo desistir do projeto, que seria muito caro. O complicado disso tudo é que o projeto já estava com uma fase de pré-produção quase finalizada, só faltando ali a escolha dos atores para atuarem ali nos filmes. E, inclusive até o Del Toro e toda a sua família se mudaram para Nova Zelândia, que é onde seria gravado o filme ali. Porém, né, acabou que essa mudança toda dele se tornou em vão pelo cancelamento do projeto. Mas bem, pessoal, é isso, é o fim da nossa lista. Porém, não significa que esses são os únicos filmes que tem por aí que foram cancelados ao longo dos anos, filmes interessantes que nós provavelmente nunca veremos. Tem o filme da Batgirl, tem o Liga da Justiça do George Miller, tem o Senhor dos Anéis do Stanley Kubrick. Então, quem sabe aí vocês queiram ver uma segunda parte desse vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo mostrando que vocês querem essa parte 2, beleza? E é claro, além do like, peço também que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo quando ele sair.
saírem, beleza? Dito isso então, o vídeo tá acabando. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, né, de comentar a sua opinião sobre o vídeo também. E eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.